Qual é a sua sitcom favorita? Friends? How I Met Your Mother? Seinfeld? Independentemente de qual seja, é bem provável que ela não seria a mesma se não fosse por um programa da década de 50, que é extremamente popular até hoje nos Estados Unidos, mas que nem tanta gente conhece aqui no Brasil. Eu tô falando de I Love Lucy. I Love Lucy foi o primeiro grande sucesso da comédia na televisão americana. E esse seriado é importante não apenas pela popularidade, mas também porque ele estabeleceu várias convenções que são utilizadas até hoje em programas de comédia. Por isso, nesse episódio, a gente vai analisar mais de perto como I Love Lucy marcou para sempre a história da televisão. Antes de mais nada, você precisa conhecer a mulher no centro dessa história inteira, Lucille Ball. Ela tinha uma carreira relativamente bem-sucedida em Hollywood, tendo atuado em diversos filmes. Mas a verdadeira guinada na carreira de Lucille Ball veio quando ela foi contratada para estrelar uma comédia na rádio. O programa em questão se chamava My Favorite Husband, e Lucille era a protagonista. My Favorite Husband se tornou um sucesso tão grande na rádio que logo Lucille foi convidada para estrelar uma comédia na televisão. E ela, obviamente, aceitou. Foi assim que nasceu, em 1951, I Love Lucy. O programa narrava a vida de Lucy e seu esposo Ricky, interpretado por Desi Arnaz, que, a propósito, também era o marido de Lucille Ball na vida real. Os dois moram em um apartamento em Nova York e contam sempre com a presença de um casal de amigos, Ethel e Fred. A personagem central, Lucy, é uma mulher que sonha em trabalhar com show business, mesmo não tendo muito talento artístico. Então, o público passa a acompanhar a rotina da família, frequentemente vendo Lucy se meter em enrascadas nas suas tentativas de virar uma estrela. I took the wheel. Em pouco tempo, I Love Lucy se tornou um enorme sucesso, principalmente graças à atuação de Lucille Ball, que era uma expert em humor físico. E logo o seriado virou o programa de TV de maior audiência nos Estados Unidos, se mantendo no topo durante suas 6 temporadas. Após o fim da 6ª temporada, o programa ganhou uma nova encarnação no programa The Lucy Daisy Comedy Hour, que era basicamente o mesmo show, só que com episódios mais longos e esporádicos, ao invés de semanais. Essa nova versão do programa durou 3 temporadas. E quando ela chegou ao fim, o casal Lucille Ball e Desi Arnaz anunciaram que eles estavam se divorciando. Uma notícia que causou enorme comoção nos Estados Unidos. Depois da separação, Lucille Ball voltaria a estrelar 3 outros programas nas décadas seguintes: The Lucy Show, Here's Lucy e Life with Lucy, cujas audiências foram gradualmente decaindo, sem jamais alcançar o sucesso de I Love Lucy. You gonna eat again? Tá, mas o que fez I Love Lucy ser um programa tão importante para a televisão? Bom, são vários motivos. Em primeiro lugar, a gente pode citar como esse seriado contestou tabus daquela época. Um ótimo exemplo disso já pode ser visto no elenco principal. Quando Lucille Ball foi convidada a estrelar I Love Lucy, ela fez questão de que o marido de sua personagem fosse interpretado pelo seu marido na vida real. Mas os executivos da emissora não queriam fazer isso por uma razão muito simples. Desi Arnaz era cubano. E eles tinham certeza de que o público não gostaria de ver um programa em que uma americana branca tradicional era casada com um imigrante latino. Felizmente, a insistência de Lucille Ball deu certo. Arnaz entrou pro elenco e o enorme sucesso desse casal provou aos executivos que eles estavam completamente enganados. It's me! Falando em confrontar tabus, Lucille Ball mais uma vez teve que convencer os executivos quando ela engravidou durante a 2ª temporada do programa. Ela não apenas queria seguir atuando, mas também queria incorporar a gravidez dela no programa, fazendo com que sua personagem também engravidasse. A princípio, os executivos ficaram escandalizados, já que naquela época era considerado inapropriado mostrar mulheres grávidas de verdade na TV. Até então, isso só tinha acontecido uma vez, no programa Mary Kay and Johnny. Só que, de novo, Lucille convenceu a emissora, e ela ainda aproveitou a gravidez para fazer uma jogada de marketing. A equipe do seriado roteirizou a temporada para que o episódio em que Lucy desse à luz fosse ao ar exatamente no mesmo dia em que Lucille Ball daria à luz na vida real. Quando foi anunciado que a atriz e personagem teriam filhos no mesmo dia, a comoção no público foi gigantesca. O resultado? O episódio em que Lucy dá à luz teve a maior audiência da história até então, com 71,7% dos televisores no país sintonizados no seriado.
Um número que, inclusive, superou a audiência de outro grande evento que aconteceu apenas um dia depois. A inauguração do mandato do então presidente Dwight Eisenhower. Gee, I only have 45 minutes. I'll have to hurry. Então já deu pra ver que Lucille Ball tinha suas ideias e batalhava para que elas fossem implementadas. Mas como ela conseguiu fazer com que os poderosos da emissora escutassem ela? Bom, acontece que Lucille não era apenas uma estrela na frente das câmeras. Ela era também uma mulher de enorme influência nos bastidores da TV. Uma das pessoas mais poderosas da indústria naquela época. Muito disso se dava graças ao fato dela e de seu marido serem os donos da produtora responsável por I Love Lucy, a Desilu Productions. E para aquela época, ver uma mulher no comando de uma produtora e de um seriado de enorme sucesso era algo bem raro. E se você acha que a Desilu Productions foi importante apenas por causa de I Love Lucy, você se engana. A empresa de Lucille Ball e Desi Arnaz também foi responsável por dar vida a outros programas muito importantes, como Missão Impossível e Star Trek. Mas I Love Lucy não foi pioneira apenas por combater tabus da indústria. A comédia também foi crucial para a história da TV graças a algumas inovações técnicas. A principal delas é o uso de múltiplas câmeras. Até então, as comédias eram gravadas sempre com apenas uma câmera, mas a produção de I Love Lucy decidiu usar 3 câmeras, todas elas filmando simultaneamente. E a ideia deu muito certo. Com as 3 câmeras simultâneas, não era mais necessário repetir as cenas várias vezes para ter diferentes ângulos. E isso fazia diferença porque assim o som das risadas da plateia ao vivo eram mais genuínos, já que eles não precisavam ver a mesma piada ser repetida 3 ou 4 vezes. But she doesn't know this. Ah, e o uso de múltiplas câmeras também teve outra consequência importante. Como vários ângulos eram filmados ao mesmo tempo, a direção de fotografia tinha que tomar cuidado para que as cenas estivessem muito bem iluminadas em todos os ângulos. Para cuidar disso, a produção contratou o lendário Carl Freund, que havia sido diretor de fotografia em filmes clássicos como Metrópolis, A Múmia e Drácula, só para citar alguns. E a ideia de Freund foi criar uma iluminação forte que eliminasse o maior número possível de sombras, criando assim uma uniformidade de luz para os diferentes ângulos de câmera. Com essas estratégias, I Love Lucy criou a tendência que prevaleceria na indústria pelas décadas seguintes. Pode reparar que a maioria das sitcoms que vieram depois foram filmadas com múltiplas câmeras simultâneas e com uma iluminação intensa que elimina as sombras. Ah, e I Love Lucy foi responsável também por outra inovação surpreendente. Lembra quando eu falei da gravidez de Lucille? Pois bem, depois que ela deu à luz, ela obviamente ficou de licença. Isso significava que a segunda temporada não teria o número de episódios que havia sido originalmente planejado. Foi então que a equipe do seriado propôs à emissora que fossem reexibidos episódios que já tinham ido ao ar, enquanto Lucille não pudesse trabalhar de novo. Como isso nunca havia sido feito antes, a ideia pareceu estranha. Mas quando esses episódios repetidos também tiveram um ótimo desempenho de audiência, ficou claro que essa era uma prática que valia a pena. E isso significa que I Love Lucy literalmente inventou a reprise de TV. E essa invenção acabou fazendo muito bem ao programa. Mesmo depois do cancelamento de I Love Lucy, o seriado continuou tendo muito sucesso graças às reprises. E desde então, I Love Lucy nunca foi embora da TV americana, tendo sido reprisada ininterruptamente até os dias de hoje. Fica evidente então que I Love Lucy é a sitcom mais influente de todos os tempos. Mesmo que aqui no Brasil ela não seja tão famosa, a gente ainda sente os ecos dessa série em várias sitcoms que são populares aqui. Por isso, se hoje você curte a quebra de tabus de Modern Family, a estética de How I Met Your Mother, ou até mesmo as infinitas reprises de Friends, você já sabe qual comédia abriu caminho para esses programas. Então é isso. Eu sempre tive muita curiosidade para entender melhor a importância de I Love Lucy para a história da televisão e eu aprendi demais escrevendo esse episódio. E eu espero que vocês tenham gostado. E o episódio de hoje foi um oferecimento da Prime Pass. Caso você não conheça, a Prime Pass é um serviço de assinatura mensal que te deixa ir ao cinema uma vez por dia, de domingo a domingo. E isso nas principais redes de cinema, como Cinemark, Kinoplex, Espaço Itaú de Cinema, Cinépolis, Cinesystem e muito mais. A convite da Prime Pass, eu tenho experimentado o serviço deles durante os últimos meses e eu tô achando muito legal.
Então, se você quer ter um passaporte para ir ao cinema todo dia, não deixe de conferir a Prime Pass. O link tá aqui embaixo na descrição. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueça, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.